Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco! Pessoal, o dia aí com muitas atualizações, novidades quanto aos jogadores que poderiam vir para o Vasco. Vamos falar aqui da situação do Pedro Raul, uma pessoa do Goiás garantiu que ele vai fechar com o Vasco. Vamos falar desse assunto, vamos falar também aqui do meia do Náutico, Jean Carlos, especulado no Vasco. Também vamos falar do Juninho Capixaba, que definiu o seu futuro. Também vamos falar de um zagueiro que está na Europa, que pode fechar com o Vasco. E também o Colo-Colo, meu amigo, querendo contratar aí o Carlos Palácio. Vamos falar aqui como que o Vasco aceita negociar o jogador. Fique até o final, o vídeo está imperdível. Mas já sabe, né? Deixa o likezão aí para fortalecer, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias e novidades do nosso Vascão. Valeu demais a galera que está se inscrevendo aí todo dia aqui no nosso canal. Vamos em busca desses 180 mil inscritos. Falta muito pouco, hein, cara? Dá essa moral aí, se inscreve no nosso canal se você é novo por aqui. Se você já curte o nosso canal, gosta do nosso conteúdo, compartilha aí também com seus amigos vascaínos para ajudar demais. Bom, pessoal, o Colo-Colo do Chile estaria interessado em contratar o meio atacante do Vasco, Carlos Palácio. O clube chileno teria consultado o Vasco para saber aí a pedida pelo jogador e ouviu que o valor giraria em torno de 1.900.000 dólares, aproximadamente 10 milhões de reais. Os chilenos agora estão aguardando para saber quanto custaria um acordo por empréstimo aí do jogador. Com certeza eles devem ter assustado aí com o valor pedido pelo Vasco para vender o atleta, né? O Colo-Colo não deve ter esse dinheiro e tenta aí o empréstimo do jogador para a próxima temporada. Eu acredito que o Carlos Palácio deverá ser pouco aproveitado, já que o Vasco irá contratar muitos jogadores. Eu acho que ele perderá bastante espaço no time para a próxima temporada. Se esse ano ele não jogou na Série B, eu acho bem pouco provável que na Série A ele vai ser titular do Vasco, vai buscar aí o lugar ao sol que ele tanto fala, né, cara? Que ele queria ter mais minutos jogando com a camisa do Vasco. Não conseguiu isso na Série B. Na Série A, meu amigo, o sarrafo é diferente, o Vasco vai contratar outros jogadores. Se ele não conseguiu ser titular no Vasco, com os jogadores fracos que tínhamos nesse elenco, nessa temporada, imagina o ano que vem. Eu acho que vai ficar bem complicado para ele. Eu acho que o melhor para o Vasco mesmo é tentar a venda do jogador. Caso não aconteça, poderia emprestar ele, mas com a compensação financeira do Colo-Colo, né? Isso que eles estão esperando, o time chileno está esperando, aguardando aí essa resposta do Vasco, que muito possivelmente essa semana podemos ter uma novidade quanto à possível saída do Carlos Palácio para o Colo-Colo do Chile. Deixa aí nos comentários se você aproveitaria o Carlos Palácio para a próxima temporada, se você venderia ele ou se você emprestaria ele para o Colo-Colo. Pessoal, o Vasco estaria negociando aí com o Porto a contratação do zagueiro João Marcelo. O Vasco demonstrou interesse na contratação desse jogador, que atualmente está jogando no Porto B. É o segundo time do Porto que disputa as divisões inferiores de Portugal. O Vasco já abriu negociações com o clube português para ter o defensor de 22 anos. As informações vêm lá de Portugal, né? O Paulo Brax, inclusive, estará viajando para o país luso para negociar aí com os jogadores e pode ser, quem sabe, o João Marcelo seja aí mais um reforço que o Vasco deve anunciar aí nos próximos dias. Vale ressaltar que o Vasco já está fechado com o Júnior Urso, falta o anúncio oficial. Ele já é do Vasco e ainda a gente vive a expectativa de outros reforços, né? Esse nome não é um nome que me agrada, porque ele sequer foi titular no Porto A, né, cara? O time principal do Porto. Vinha aí atuando nas divisões inferiores, clube inferior do Porto, e não conseguiu aí buscar um lugar no time do Porto, né? No time principal. Na minha opinião, é muito arriscado uma contratação dessa. Eu falei isso no outro vídeo passado, se eu não me engano, que eu valorizaria os jogadores da base do Vasco, como por exemplo o Pimentel. Poderia ser um jogador que poderia ser melhor trabalhado aí, dar um pouco mais de rodagem para ele, do que tentar trazer um total desconhecido. Apesar de quem indicou o jogador ao Vasco ser um cara bem renomado, né, o Deco, ex-meio-campista do Fluminense, do Barcelona, do próprio Porto e também do Chelsea, o jogador indicou aí esse atleta ao Vasco. A diretoria do Vasco teria gostado aí dessa possibilidade. Pode ser que ele seja um reforço aí que o Vasco contratará dos 20 que deverão chegar para a próxima temporada. Além desse nome, hoje à tarde também surgiu informações do meia Jean Carlos do Náutico. O jogador teria despertado o interesse do Vasco, apesar de ter caído para a terceira divisão. O meio-campista do Náutico, sem dúvida nenhuma, foi o melhor jogador deles aí nessa temporada. Já foi o melhor jogador do Náutico em algumas temporadas passadas, né?
Apesar das informações confirmarem aí o interesse do Vasco, hoje pela tarde, de acordo aí com o jornalista Lucas Moretti, o staff do jogador teria negado que tem sido procurado pelo Vasco aí para tratar dessa negociação. O jogador parece que tem mercado tanto em times da Série B, da Série A do Campeonato Brasileiro, até mesmo fora do Brasil. Esse aí é um nome bem estranho, né, do torcedor querer engolir, digerir que o Vasco contrate, né, porque o jogador teve aí, já viveu uma melhor fase para jogar em algum time grande aqui no Brasil, né, ele optou em continuar no Náutico, agora com o Náutico na terceira divisão, eu acho que não tem espaço para ele no Vasco, na minha opinião, eu acho que o Vasco tem que buscar outros nomes, e como disse esse jornalista, não existe a possibilidade dele ser jogador do Vasco de acordo com o seu staff. Vamos esperar aí, tudo no futebol é possível, né? Quem não será também jogador do Vasco é o lateral esquerdo Juninho Capixaba. O jogador já teria acertado aí com o Red Bull Bragantino e teria optado pelo projeto do clube paulista ao invés do Vasco. Ele teria escolhido sim o Bragantino e deverá ser anunciado aí nos próximos dias. Não existe mais a possibilidade dele ser reforço do Vasco. Enquanto isso, o Vasco aguarda aí dois jogadores que destacaram bastante no futebol goiano, né? Sem dúvida nenhuma, os melhores jogadores dos clubes goianos aí nessa temporada, né? O atacante Pedro Raul, de acordo com a pessoa dentro do Goiás, teria garantido o acerto do jogador com o Vasco e já está encaminhado a contratação aí e o jogador deverá ser novo reforço do Vasco em breve. Vale ressaltar que o Internacional, que era um outro clube interessado no jogador, teria desistido do negócio e ficou meio que um caminho aberto aí para ele fechar com o Vasco. Outro jogador é o Wellington Rato, né? O Vasco já teria apresentado os valores para negociar o jogador e deve enviar proposta ao Atlético Goianiense em breve. Vale ressaltar que ele teve proposta de clubes da Arábia Saudita em torno de $1 milhão, um pouco mais de 5 milhões de reais, e o Vasco deverá cobrir essa oferta e fechar com o jogador, caso ele queira continuar aqui no futebol brasileiro e jogar, claro, num time grande, né? A gente espera que o Vasco contrate esses dois reforços. Na minha opinião, são dois grandes jogadores, ótimas contratações se acontecer, e com certeza a gente espera que dê tudo certo e que tenha um desfecho positivo. A novela é muita especulação, é muita coisa. Esse período de ano, meu amigo, é só isso que tem, é só esse tipo de notícia. Ainda mais no Vasco, uma grande reformulação, um time montado do zero, é praticamente 100% das notícias, só mercado da bola. Eu sei que você está cansado de tanta especulação, eu também tô, não vejo a hora de ver o Vasco contratar, carimbar, reforço, mas é o que temos para hoje, né? Para você ficar sempre bem informado, a gente tem que trazer aqui as notícias dos jogadores que o Vasco está querendo contratar. Deixa nos comentários se te agrada todos esses nomes aí especulados. Juninho Capixaba descartado. Hoje surgiu a informação aí do João Marcelo novamente e também do Jean Carlos. Novidades que podem pintar no Vasco. O Jean Carlos um pouco menos, né? O staff do jogador teria negado aí essa possibilidade. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto. Saudação vascaína a todos e é nóis.